Ao longo das últimas 4 décadas, a TV Cultura sempre se preocupou em captar as transformações da sociedade. Elas foram registradas em muitos documentários produzidos pela emissora. Em março de 1982, estreou a série Câmera Aberta. Os melhores diretores e produtores iam para as ruas mostrar as mudanças que aconteciam naquele momento. E as mudanças eram muitas. Hoje, no Festival 40 anos da TV Cultura, nós escolhemos em nosso grande acervo o documentário Tradição e Ruptura, sobre a 27ª Bienal Internacional de São Paulo, 1984. Você verá agora um panorama sobre a arte brasileira no Câmera Aberta. Brasil falado numa língua curumim. Brasil amado não porque seja minha pátria. Pátria é acaso de migrações e do pão nosso onde Deus der. Brasil que eu amo porque é o ritmo do meu braço aventuroso, o gosto dos meus descansos, o balanço das minhas cantigas, amores e danças. Brasil que eu sou porque é a minha expressão muito engraçada. A Fundação Bienal de São Paulo realiza no Pavilhão das Bienais uma retrospectiva da arte brasileira, tradição e ruptura. Por sua concepção e realização inovadoras, ela deverá permanecer como marco dos acontecimentos culturais de São Paulo. Mas como reconstituir essa evolução de quase 5 séculos de existência no espaço de um alqueire e meio, equivalente à área do Maracanãzinho? Uma resposta imediata: trabalho. Muito trabalho. O embrião da exposição, a ideia inicial, começou em fevereiro. E a parte de projeto e planejamento se iniciou em abril. E a montagem, propriamente dita, nós temos 3 semanas de montagem. Aí que a coisa pega. Executor da montagem. Então eu tenho uma equipe nesta Bienal com 45 homens, carpinteiro, pintor, eletricista e 2 equipes de montagem de obras de arte. A altura dela não passa na porta, né? Nós vamos resolvendo tirar esse ferro de proteção, talvez a altura caiba certinho na porta. Eu tenho que pôr a máquina dentro, a exposição tem que estar pronta dia 19 de novembro. Realmente montar um estúdio desse tamanho é uma coisa assim complexa, cheia de itens, né, para serem resolvidos, né? Mas a gente está chegando lá, dia 19 está aí, ela vai estar todinha.
Nós não tínhamos dinheiro, que é um detalhe bastante importante. A nossa verba estadual, federal e municipal era absolutamente zero. Nós tínhamos que conseguir, junto à iniciativa privada, os recursos necessários. Dirigimos nosso pensamento para o visitante anônimo da Bienal, aquela parcela de público que, sem ser versada em artes, sempre prestigiou as bienais internacionais. Ou o Brasil se desenvolve com a sua cultura, ou nunca se desenvolverá. Quem sou eu? Eu sou Macunaíma, o imperador da Mata Virgem. Ai, que preguiça. O rosto do povo tem muitas caras, e cada cara é um pedaço do povo. Tudo é importante. As unhas, o dente, a trança enrolada, o peito de fora, o pé atolado, o anjo de seda, a trompa do aboio, o voto de cera. Tudo faz parte do retrato da gente. Os olhos e a boca discursam seu mundo e refletem sua vida. A casa, o relento, a estrada e a rede, a morte, a comida, a fome, a sede, o mar e o rio, o calor e o frio. Tudo compõe o rosto do povo. No rosto do povo estão o bem e o mal. Nos sulcos da pele estão o riso e a dor. Tudo se encarna. O rosto do povo por vezes é pedra, por vezes é barro, por vezes é céu, por vezes é brasa, por vezes é ferro. Mas no rosto do povo tudo se encarna e nada é acaso. O silêncio do rosto tem milhões de palavras. E no tecido da pele, na captura dos gestos, se desvenda o mistério da alma atrás da matéria. Somente feita uma convocação pedindo com que os brasileiros enviassem as fotos a respeito de seus semelhantes. Não, evidentemente, a fotografia dele mesmo como autorretrato, mas de seu semelhante, o que nos dá o direito de chamar isso de autorretrato do brasileiro. Então nós tivemos assim uma resposta de 2.500 fotos, o que dá um painel, acho que verdadeiro e espontâneo, né, da realidade brasileira. E aí está o resultado, né, com essa foto incrível dessas crianças, esses olhares assim fortíssimos, né? O que eu acho? Eu estou perplexo, porque essa exposição, essa mostra de fotografia, está resolvendo um problema
que é o maior problema do Brasil há 484 anos, que é qual é a nossa imagem, como é que a gente é, como é que é a imagem do Brasil, não adianta ficar inventando. Você vê o seguinte, as pessoas quando vão tirar foto, tem aquele negócio da foto 3x4, você chega e você acha que não, eu não sou bem assim, né? Todo mundo implica muito com foto 3x4, não gosta e vai e tira outra, esperando que num outro fotógrafo saia melhor. E é esse o grande problema da imagem do Brasil, e isso que está me deixando perplexo, é que nós, artistas, os fotógrafos, o pessoal de comunicação, de imprensa, de revistas, propaganda então nem se fala, é que é um fracasso aí até hoje que ninguém conseguiu dar a imagem do Brasil. Até agora nós não tínhamos essa imagem do Brasil, nós não tínhamos isso. E isso é que é um negócio sensacional dessa amostra, realmente é um negócio de deixar perplexo, dá uma emoção na gente aqui dentro. Olha que beleza. Que pela primeira vez foi preciso chamar o povo brasileiro, direto já, chamar o povo brasileiro para que ele desse a imagem do Brasil. O povo brasileiro é um negócio sensacional, sem técnica nenhuma na mão, conseguiu dar a imagem do Brasil. Olha que figurinha. Daqui a pouco, no Festival 40 Anos da TV Cultura, o programa Câmera Aberta mostra os bastidores da arte brasileira na mostra Tradição e Ruptura da Bienal de 1984. É logo depois do intervalo. Hoje, no Festival 40 Anos da TV Cultura, você está assistindo ao documentário Tradição e Ruptura. Este foi um painel sobre a arte brasileira exposto na 27ª Bienal Internacional de São Paulo. O ano era 1984. O documentário visita todas as fases da exposição, da arte pré-cabralina à fotografia. Traça um panorama sobre a arte brasileira e seus criadores. Continue com Câmera Aberta e a mostra Tradição e Ruptura. Aqui no segundo andar você encontra a produção dos povos pré-coloniais, ou seja, milhares de anos antes de Cristo. Professor, o senhor que organizou essa parte, o que é que ela contém? Ela contém certos conjuntos representativos de fenômenos artísticos, fenômenos formais importantes para o conhecimento dessas ocupações pré-coloniais do território brasileiro. Nós temos desde representação, reproduções de pintura rupestre, pintura sobre rocha, artefatos líticos, objetos de pedra, cerâmica e, inclusive, nós temos até objetos que são muito pouco conhecidos. Eu mesmo nunca vi assim, essas pedras dessa forma, peixe em forma de pedra, eu nunca vi mesmo. É a primeira vez que estou vendo. É trabalhado, sim. Trabalhado, aí você fura o lábio desde criança, você fura fininho. Aí depois vai dilatando até você usar um tembetá grande com esse aí. O de Raoni, de madeira, era do tamanho daquele verde lá que você está vendo, aquele verde meio lunar, oval. Então o de Raoni ficou assim, ó. Agora aquele lá de pedra pesa muito, sim. E veja que pedra que é aquilo, é uma pedra que para você trabalhar... Tembetá, é jade polida. Jade.
Para você polir jade hoje, tem que existir uma alta tecnologia, né? Você não consegue trabalhar com jade assim, com tecnologia rudimentar. As pessoas vão fazer isso aí, ó. Eu achei que eu citou essa mostra num período que eles chamam de cabralino, já, de certa maneira, já faz com que as pessoas entendam que essa produção aqui é uma coisa morta, que os povos indígenas hoje não estão produzindo mais uma arte semelhante, né? E outra confusão que eu acho que isso permite também é supor que essa mostra que existe aqui seja alguma coisa estranha à produção viva e à produção cotidiana, constante das culturas indígenas, né? Essas peças, a maioria dessas peças aqui são todas peças utilitárias, que tem a ver com o cotidiano, com a vida das pessoas. É alguma coisa viva e que é necessário que se entenda que é uma amostra muito pequena do que é produzido hoje. E que esse senso de beleza, ou a ideia de produzir alguma coisa bonito, não é para você expor numa galeria ou num museu, mas é para você usar. Quando a gente entra aqui desse lado, que nós temos então a parte colonial. Então nós temos santos aqui de terracota, que é o grande pesadelo da segurança, porque que Deus nos livre se um desses cair não tem salvação, mas não vai acontecer. Esses santos têm 60 anos menos que o Brasil. Então é uma coisa realmente extraordinária. E o que eu acho interessante nessa exposição é que à medida que nós vamos andando para lá, nós vamos literalmente pisando, acompanhando a história do Brasil à medida que a gente anda. Como nós já vimos, o período colonial é o período em que se iniciou a colonização do Brasil, o período em que foi introduzida a cana-de-açúcar e grandes engenhos se formaram no Nordeste, principalmente em Pernambuco. Vocês lembram disso? Com a cana-de-açúcar foi introduzido também o trabalho escravo. Em meados do século, com a centralização administrativa, foi criado o governo geral e foi fundada a primeira capital, Salvador. Salvador vai funcionar não só como um centro político-administrativo, mas também como um centro de cultura, de tradição portuguesa. Por isso vocês vão ver muitas obras aí que são da Bahia, dessa época. De 1580 a 1640, Portugal passou por domínio espanhol e o Brasil sofreu inúmeras invasões, entre elas os holandeses em Pernambuco. Maurício de Nassau traz uma série de artistas que quebraram aquela tradição portuguesa, da cultura brasileira de tradição portuguesa. O século XVIII é marcado pela presença do ouro. Na região das Minas se forma uma cultura rica, uma região onde produz inúmeros artistas, como o Aleijadinho. Vocês vão ver algumas coisas do Aleijadinho. Vocês vão reparar que a característica marcante da exposição é a presença de grande quantidade de obras sacras. É um reflexo da influência que a igreja teve no Brasil nesse período. Só uma coisa, hein? Não vamos mexer em nada. Não pode mexer, que são todas obras de arte e tem que ser preservadas com muito carinho. Dei predominância imaginária, porque eu acho que é a manifestação primeira da arte brasileira, que ocorreu já no meado do século XVI. Essa imaginária de barro, as primeiras, foram feitas em 1560. O Brasil era recém-nascido. E permaneceu durante todo o século XVII. Então, no meu segmento, eu dei uma ênfase toda especial à imaginária, que eu considero a primeira manifestação de arte brasileira. do espaço está uma coisa de fato magnífica. Você vê cada peça numa valorização impressionante. Aqui você
acaba se envolvendo com peça por peça, o que faz com que a pessoa passe horas aqui sem sentir o passar do tempo. Agora mesmo eu estava ali preso à originalidade daqueles oratórios em forma de garrafas do século XVIII, que parece, a gente sente assim, a influência russa, parece os ícones russos. Qual foi a proposta que orientou a organização desse segmento aqui na mostra? Bom, basicamente foi um levantamento histórico e iconográfico que nós fizemos, tentando cobrir um mínimo de peças possível, todo esse período do século XIX, especialmente a partir da chegada da missão francesa no Brasil. Nem por isso a gente pode esquecer que o que estava acontecendo no Brasil era uma coisa bem diferente. Continua ainda o barroquismo em vários lugares no Brasil. Já em alguns lugares aparecem manifestações neoclássicas, especialmente de influência portuguesa. O que acontece com a arte popular ou espontânea também é uma coisa muito interessante, porque ela é completamente desligada da arte acadêmica e se manifesta de outras formas e diversas, as mais interessantes. Isso a gente pode ver em várias coisas que estão expostas aqui e muitas vezes até com alguma influência, enfim, de artistas locais do interior que viram alguma coisa produzida na capital, mas que interpretam à sua maneira. O que é ruptura no século XIX? Bom, ela se manifesta de várias formas, certamente, e a gente pode pôr, se quiser, como exemplo, a própria missão francesa, como já foi falado, se bem que isso, num segundo momento, também vai se transformar numa tradição. A introdução do retrato, num primeiro momento, ela pode ser considerada uma ruptura, já que ela não existe, o retrato não existia praticamente no momento anterior, no século anterior. Outra ruptura que a gente poderia pensar é a introdução da paisagem. Ela também quase inexiste anteriormente, ela vai ser cada vez mais explorada durante o século XIX e, ao fim, também ela cria até um certo cansaço. Outra ruptura seria a caricatura e a fotografia que aparecem nesse momento. Dos retratos também nós podíamos falar em vários deles, artistas viajantes, dos quais eu ainda não falei, mas enfim, que é uma característica do século XIX, que vieram de fora e fizeram toda uma documentação do país. A gente tem também, mais para o final do século, os artistas viajantes do interior do Brasil, que viajam de um lugar para outro e são espontâneos, não são artistas eruditos, com coisas muito interessantes, como é o caso da Menina Morta. Uma coisa que eu estou considerando também muito interessante é a variedade do acervo. Você encontra, não é, os relicários, as imagens, os móveis e coisas, por exemplo, como esses braceletes em ouro puro das escravas baianas, que são da coleção do Alberto Catarino da Bahia e que, como vocês estão vendo, é uma coisa realmente muito bonita. E significativo o fato de nós estarmos nesse momento aqui, nesse espaço, nessa sala, com os braceletes das escravas e um retrato muito bonito das princesas Dona Isabel e Dona Leopoldina quando meninas. Então aqui estão as princesas meninas no Paço de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, e num quadro em que a gente encontra, por exemplo, os traços da meiguice da princesa Isabel. Eu acho muito bonito todo esse labor, todo esse trabalho desse quadro. Professor, o senhor disse que nessa mostra aqui do século XIX, o senhor tentou colocar as coisas de uma forma que as artes não pareçam uma coisa de Academia Imperial de Artes. Como é que você conseguiu fazer isso? Bom, na verdade não consegui como gostaria, porque os problemas vários de montagem foram, seja do ponto de vista da coordenação interna da Bienal, como das próprias reações de alguns museus, dificultaram um pouco pelo pouco costume
que os museus de província, em geral, têm em relação à exposição desse tipo. Não pude trazer o número de exemplos que eu gostaria do que se passava na província. O tecido cultural do Brasil é extremamente complexo, em todos os tempos foi, mas no século XIX especialmente. A meu ver, uma das peças mais interessantes da exposição é um quadro feito por um artista escravo, negro, portanto, enforreado, do interior do Ceará. Ele assistiu à morte de Solano Lopes, pintou essa cena, mas com uma liberdade, uma expressão tão grande, que certamente é das coisas mais interessantes que nós temos aqui. Daqui a pouco, no festival 40 anos da TV Cultura, tem mais arte brasileira no documentário Câmera Aberta, logo depois do intervalo. O Festival 40 anos da TV Cultura exibe hoje o programa Tradição e Ruptura, produzido em 1984 dentro da série Câmera Aberta. O documentário visita todas as fases da exposição, sempre acompanhado por um especialista que desvenda os caminhos percorridos pela arte brasileira. Continue o passeio pela 27ª edição da Bienal Internacional de São Paulo, 1984. Representou uma total renovação na forma de realizar a obra de arte, e essa renovação se dá, entre outros aspectos, pela chegada do imigrante, não é, que conhece outras maneiras de trabalhar. Nós estamos aqui perto de um quadro do Antônio Rocco, que é da primeira década do século, e que representa exatamente esses imigrantes que deram essa enorme contribuição. Outros aspectos dessa modernidade no início do século já se apontavam também pela forma como as paisagens iam se clareando e se diluindo em cor. Esse é outro aspecto claramente da pintura de transição. Mas a modernidade, propriamente, ela é marcada só a partir dos anos 20, com a Semana de Arte Moderna de 22. Anita Malfatti é um dos exemplos dessa transgressão da arte brasileira na década de 20. Uma ousadia enorme na representação da cor, na deformação da figura. Lazar Segal também é outro imigrante que realiza esse autorretrato ainda na Alemanha, marcadamente expressionista, e que terá uma atuação na arte brasileira a partir da modernidade. A modernidade, ela procurou representar esse homem brasileiro. Ela foi uma nova forma de percepção e de conhecimento da terra, do homem, da fruta. Ela foi toda ela disposta a construir essa nacionalidade. É nesse aspecto que o Di Cavalcanti pode representar um artista que nunca saiu do Brasil, que conheceu as deformações da figura pela caricatura, como desenhista, e que vai ser um artista disposto a representar o negro, e seus quadros estão cheios dessas cenas de mulatas arredondadas, com um colorido mais alegre, com menos dramaticidade do que nós encontrávamos nos outros artistas. Esse quadro de Tarsila do Amaral, outra protagonista da década de 20, já denota a presença da cidade industrial, mais organizada, mais racionalizada, na qual comparecerá também a presença do operário, que é o tema do quadro de Tarsila da década de 30, e que abre a temática social na arte brasileira, característica essa que marcará toda essa primeira metade do século XX. O trabalho é um tema permanente na obra de Portinari, que vai levar esse tema aos painéis murais, que ele vai elaborar para vários edifícios públicos, numa épica do trabalhador brasileiro. Aquele grupo que
nós reunimos e que depois apareceram na ribalta do Teatro Municipal, nas 3 famosas noitadas, eles marcaram uma época não só na história da literatura, ou pelos grandes artistas que eram, mas também na história da nossa política. Porquanto a função da Semana da Arte Moderna teve tal impressão na nacionalidade que ela integrou o Brasil na sua essência, abandonando o espírito de imitação que ainda poderia haver em matéria de arte e outras coisas. E se firmou na política com tal força que o presidente da República, na mensagem que mandou no 30º aniversário da Semana da Arte Moderna à Câmara Federal, onde eu estava, e nessa ocasião eu lá fiz um discurso, afirmou que foi a Semana de Arte Moderna de São Paulo que determinou a Revolução de 1930. No nosso século, o primeiro grande movimento de ruptura foi, de fato, o modernismo, e encarnado a partir da Semana de 22. Tinha havido antes, digamos assim, a expulsão de Anita Malfatti, assim como a de Segal, mas a partir da expulsão de Anita Malfatti de 1917, que prepara o espírito para a Semana de 22, a Semana foi, de fato, o grande momento de mostrar o desejo de ruptura, o desejo de renovação na arte. Hoje percebe-se em todo o Brasil uma espécie de desejo de menosprezar a importância da Semana. Eu contesto essa postura porque eu acho que a Semana teve uma importância fundamental. Ela não significou apenas aqueles 5 dias de festivais, de 3 noites de festivais no Teatro Municipal de São Paulo. Ela teve repercussões fora de nosso estado. Daí o Salão de 31 no Rio, um salão de 1942 no Rio Grande do Sul, em 44 em Minas, com a implantação da Escola Guinhar, em Goiás na década de 50, enfim, por todo o Brasil, através de correspondência entre poetas e artistas plásticos, e ocorreria, portanto, toda uma sucessão de eventos que mostrariam esse desejo de renovação. Aqui fala o seu repórteraço, testemunha ocular da história, em edição extraordinária. Em seus aposentos particulares, cerca de 3 horas depois de ter entrado em licença e valia por uma renúncia definitiva, o chefe de Estado, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, precisamente às 8 horas e 35 minutos, pôs termo à vida com um tiro em pleno coração. Brasil, és no teu berço dourado, civilizado e abençoado por Deus. Eu, como participante da primeira Bienal e como artista plástico que sou, que fui montador da primeira Bienal junto com Guimar, Geraldo de Barros, e Alexandre Volner, Franz Krautberg e Marcelo Grassman, nós éramos operários da Bienal, de carregar quadro, pegar quadro na parede. Eu cheguei a fazer uma coisa que é meio velhaco, é meio até safado dizer, eu cheguei às lágrimas. Eu quando comecei a ver essa amostra, que comecei a chegar nos meus amigos, como agora de um lado Arnaldo Pedroso Horta, Arnaldo Ferrari, Liuba, Antônio Bandeira, Danilo de Prete, aí dá uma saudade de um tempo que já passou, não uma saudade de nostalgia, não, uma saudade de um tempo em que nós procurávamos e buscávamos uma coisa inteiramente impossível, que era uma arte brasileira, uma arte em que o povo brasileiro pudesse ver, se retratar, se sentir possuída o vírus artístico da coisa brasileira. E isso me deixa muito satisfeito, me deixa muito contente e muito emocionado. Nós saímos na década anterior, nos anos 40, de um período bastante conturbado dentro da política, mas o início de um movimento de industrialização, de crescimento de São Paulo extraordinário.
E a arte vai ter uma repercussão muito grande. É um período de grande figuração, de temas políticos. E esse período, que é o período das bienais, que nós estamos vendo, essa abstração de Samson Flexel, por exemplo, que é um dos introdutores do ateliê abstração, vai trazer uma grande polêmica nos anos 50, no início justamente da Bienal, que é a pintura abstracionista. Se dizia, inclusive, naquela época, que a abstração, não contendo nenhuma figura, não tinha importância alguma. Outros diziam, como por exemplo os membros do Partido Comunista diziam na época, que essa pintura era trazida pelo imperialismo norte-americano para justamente tirar os temas políticos, os temas mais contundentes da pintura dos anos 40. Isso é um inflável, a bolha dos anos 60 ainda. Vocês vão ver, agora vai começar a crescer. Mas é basicamente um trabalho orgânico que propõe participação física do espectador. Aqui ele tem mais o caráter lúdico mesmo, formal inclusive. Não é tanto um brinquedo, e sim uma participação onde eu procurava levantar ou questionar algumas relações, principalmente tirar do público, do espectador, uma referência com o cotidiano. E dentro desse objeto, inclusive, se perde de certa forma até a linha de horizontes. Então, às vezes é bom a gente relembrar alguns episódios, inclusive no momento político que a gente está vivendo. E esse período onde eu fiz esse trabalho, inclusive, começou de fato a repressão maior, né? Foi de 68. Então, de certa forma, rever esse objeto é, de novo, se organizar, né? Ou pelo menos permitir que as pessoas se organizem e encontrem de novo certas referências, certos valores que se perderam, que se esqueceram. Então, acho fundamental um tipo de exposição como essa, né? Que recupera um tempo, esse período todo que, na verdade, foi nos roubado. Nós voltamos logo depois do intervalo com o documentário Tradição e Ruptura no Festival 40 Anos da TV Cultura. Um dos temas da 27ª Bienal Internacional de São Paulo, 1984, foi a ruptura. É ela a responsável pelo desenvolvimento da arte e da ciência. Naquele ano, a Bienal fez a maior e mais abrangente mostra da arte brasileira. Ela reuniu quase 5.000 peças que traçam um panorama sobre a criação artística nacional. Continue com a mostra Tradição e Ruptura da série Câmera Aberta que o Festival 40 Anos da TV Cultura exibe hoje. Encontrar uma nova ruptura na arte brasileira nos anos 60. Ela abandona a abstração e volta para novos temas, para temas ligados a assuntos mais populares, assuntos do dia a dia, do cotidiano, aquilo que sai dos jornais, das grandes manchetes, e volta à figuração. Nós temos aqui uma obra do Maurício Nogueira Lima, que nós vimos há pouco, com todo o seu caráter abstracionista, se voltando para a figura mais popular dos anos 70, que era o jogador Tostão. Da mesma forma, nós vamos encontrar um outro artista, Cláudio Tosi, de formação arquiteto, mas que trabalha com pintura e vai dar atenção a outro grande personagem daquele período, que é o Che Guevara. Um personagem romântico, revolucionário, que chamou a atenção da juventude naquela época. E pegando os temas populares jamais politizados, o problema do povo, o problema da fome. Então a questão do Guevara, vivo ou morto, passa a ser, naquele período, uma das bandeiras, uma das coisas mais populares, então. Essa arte figurativa é chamada da nova figuração.
e ela tem esse temário até de certa forma um pouco cafona, um pouco sem o refinamento intelectual, como nós vamos ver nessa obra do Rubens Gershman, voltado para toda essa tipo da estética do subúrbio, do jornal da imprensa marrom, e pegando aqui o temário de um povo num estádio, num jogo do Flamengo. A década de 70, em todo o mundo, como consequência do final da década de 60, é uma volta à figuração, que começou com a pop art dos anos 60 e que chegou no realismo dos anos 70. E a minha pintura se filia a essa corrente internacional e brasileira. Eu só me sensibilizei com os quadros antigos de Dom Pedro e outros quadros mais, porque eu vi no livro quando eu estudava, quando eu era pequeno. Então tem aqueles quadros que hoje estão aí reais. O mesmo quadro. Eu estava começando com a Ademar, no quadro do Pedro Américo, né? Aquela assinatura onde ele passou a mão. Ele não pode mexer ali, pelo amor de Deus, né? Mas eu não sabia que era aquele. Então, eu acho que esse aspecto de educação deve fazer. E uma outra coisa. Eu não sei se é pelo fato de não conviver com a arte, né? Mas eu acho que a arte em si, ela não consegue transmitir muita coisa. O próprio fato de hoje estar se colocando na televisão essa arte, já é a própria arte de divulgar mais claramente o que significa isso. Nós organizamos a exposição da arquitetura em 3 módulos, ou 3 núcleos. O primeiro núcleo é um núcleo retrospectivo, é um núcleo que pega as obras de 30 a 68. O segundo núcleo é a produção atual e o terceiro núcleo seria uma produção prospectiva, que seria alguma coisa que os arquitetos quisessem elaborar como proposta para o futuro. A gente quer mostrar como é que os arquitetos nessas 3 décadas conseguiram, através dos seus projetos, elaborar, ou através de programas sociais, ou através de propostas culturais, obras que marcaram a arquitetura brasileira nessas 3 décadas, né? Então só tem projetos públicos, né? E justamente a arquitetura, o movimento moderno, que é o que está exposto aqui na nossa exposição, ele pega justamente essa transição, quer dizer, da afirmação de um Brasil moderno, da introdução da industrialização, na construção. Então, para nós, realmente, a gente ainda está sem a ruptura. Quer dizer, a gente pode considerar que houve uma ruptura, quer dizer, em 64, né? Porque a construção da arquitetura brasileira, a construção da sociedade brasileira, ela é interrompida em 64 e, por isso, inclusive, a nossa exposição pega os anos de 30 a 60, quer dizer, vai marcar uma data de transição. O desenho industrial está inserido na mostra Tradição e Ruptura, em princípio porque ele constitui hoje uma das mais fortes manifestações da arte, incorporadas agora a um produto que é fabricado industrialmente, que é reproduzido seriadamente. Tenho a impressão que se pode falar de desenho industrial no cotidiano das pessoas, usando de exemplo as programações visuais, o design gráfico que a gente chama, o desenho industrial seriado, pensado para um veículo de comunicação como a televisão. Então nós temos uma série de assinaturas, vinhetas, usos de logotipos, de letras, de características visuais que transformam uma forte característica artística em um produto industrializado e repetitivo. Na área também de imprensa, você encontra também esse tipo de manifestação de arte, pensada para ser repetitiva, pensada, portanto, para ser um produto. E temos, então, 2, 3 exemplos aqui nessa própria exposição, de revistas, livros e de capas de discos. Enfim, há uma série de produtos do dia a dia da pessoa onde está inserido o desenho industrial. Um dos exemplos mais modernos de produtos envolvidos no Brasil com design, com desenho industrial brasileiro, é o setor de eletroeletrônica, onde eu destacaria para nós, no dia a dia, essas máquinas usadas pelos bancos, pela rede bancária, onde a gente se relaciona com o banco de uma forma muito rápida, com produtos extremamente bem desenhados, bem projetados, adequados um pouco à nossa forma de trabalhar e de viver. A Luiz Magalhães, um dos homenageados aqui da mostra, é um dos principais profissionais da área de desenho industrial dos últimos 20, 30 anos. A Luísio, desde 1950, que produziu um sem número de marcas, logotipos, identidades visuais, produtos, e com isso ele criou uma tradição. Foi um homem, portanto, muito importante para as novas gerações. A Luísio também projetou até
o dinheiro. Hoje, em que grau o senhor acha que nós estamos independentes em termos de desenho industrial? Olha, eu não sou fanista. Eu acho que a gente tem que ter uma certa humildade intelectual, mas nós progredimos muito. O que é que falta ainda, professor? Mais gente trabalhar, mais indústrias usarem profissionais para o seu desenho, criar a imagem do produto brasileiro, aqui dentro e lá fora.